Graça e paz. Hoje é o nosso terceiro dia da consagração de 21 dias com jejum e oração. Eu quero deixar mais uma vez uma mensagem para você meditar, para você refletir no dia de hoje. E a mensagem que eu separei aqui para que possamos refletir e meditar se encontra no livro de João, no capítulo 15, nos versículos 16 e 17. Amém? Que diz o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o mandamento: amem-se uns aos outros. Eu quero começar nessa mensagem fazendo uma pergunta. Para que você foi criado? Para que Deus te criou? E eu respondo: Deus te criou para a honra e glória dele, para glorificar o nome dele, para adorá-lo. Amém? Mas, pastor, como eu faço para glorificar a Deus, para adorar a Deus? Como eu faço para glorificar o nome de Deus? Bom, hoje Jesus Cristo, através desse texto, vai nos dar aqui a receita, né? Como nós podemos fazer para glorificar a Deus. Talvez você pense, será que glorificar a Deus seja eu cantar músicas na igreja, músicas cristãs? Será que para glorificar a Deus é eu simplesmente me tornar aí uma pessoa assídua na igreja? Será que glorificar a Deus significa talvez eu simplesmente parar com determinados hábitos? Será que é isso que Deus diz que significa glorificar a Deus na sua palavra? Bom, nós vamos ver agora um pouquinho do que é glorificar a Deus, como glorificar a Deus. E Jesus aqui, então, ele dá uma breve receita. E eu quero começar a partir do versículo 17, que diz assim: este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros, como está descrito aqui nessa segunda parte do texto, do versículo 17, é muito fácil nós compreendermos, porque Jesus já havia dito em outra passagem, e é uma passagem muito famosa, que diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui, nesse momento, nós conseguimos identificar com muita clareza o segundo mandamento, que diz: amem-se uns aos outros. Quando está falando a palavra amar, nós precisamos compreendê-la da melhor maneira possível. Uma das maneiras mais fáceis de se compreender a palavra amor em relação a Deus é que amor aqui não é um sentimento, mas é atitude, é uma ação da parte de Deus. Quando nós lemos em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira, vem acompanhado de uma ação, onde diz que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba então que Deus toma atitude. Quando Deus fala a palavra amor, ela vem acompanhada de atitude. Não há amor da parte de Deus se não houver atitude. Nós não podemos dizer que nós amamos se nós não tomamos atitude. Se nós vemos alguém passando algum tipo de situação e nós não tomamos uma atitude, então nós não estamos amando, porque amor não é só um sentimento, o amor é uma ação. Amém? E diz mais, então, nós vimos aqui a segunda parte, né? O segundo maior mandamento. E o primeiro também se encontra aqui, quando ele fala: este é o meu mandamento. Em outras palavras, obedeçam a Deus, ouçam a Deus, porque para você amar, você precisa primeiro obedecer a Deus. Precisa obedecer a este Deus. E esse Deus aqui, então, está falando, esse Jesus, o Cristo, está falando: este é o meu mandamento. Então, aqui nós encontramos os dois mandamentos, né? O primeiro, que é obedecer, que é colocar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o seu próximo. Então, nós encontramos aqui tudo isso. E agora, para entendermos bem esses versículos, precisamos entender um pouco o contexto dessa mensagem. Essa mensagem foi falada durante aquela cena ali da Páscoa, da Santa Ceia,
Então, ocorre ali a Santa Ceia e Jesus Cristo dá orientações aos seus discípulos. Ele vem falando ali, né, nos capítulos anteriores, ele fala durante 4 capítulos, tá? Naquele momento da ceia, aqui no livro de João. Então ele fala, por exemplo, que Pedro iria negá-lo, fala que Judas trairia ele, fala que ele seria morto, né? E os discípulos não conseguem compreender muito bem o que estava acontecendo. Ele dá recomendações aos seus discípulos. E dentro dessas recomendações ele fala sobre a videira. A videira, para quem não sabe, é o símbolo de Israel. Então Jesus, quando ele se coloca como a própria videira, ele está falando, este povo pertence a este Deus, pertence a mim, a videira. Ok? Então, para entendermos bem então, o contexto, Jesus aqui está falando no capítulo 15 sobre a videira. E quando chega no versículo 17, ele fala, ame-se uns aos outros, obedeçam o meu mandamento e amem-se uns aos outros. Ok? E para entender bem como seria esse amar uns aos outros, para entender isso, e entender como é glorificar a Deus, porque se Jesus está dando aqui, então, a receita do que é glorificar a Deus, então precisamos compreender bem esse versículo, e fala, ame-se uns aos outros. E aí, para entender isso, vamos voltar para o versículo 16, que também está aí na tela, que diz, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Aqui já demonstra uma atitude de amor da parte de Deus. Se dependesse do homem, se dependesse de nós caminharíamos afastados de Deus, porque a nossa carne luta para que nós não queiramos estar com esse Deus, para que nós não queiramos obedecer a esse Deus. Então o homem se afastou de Deus e não conseguia mais se aproximar, se reaproximar de Deus, não conseguia mais escolher Deus para andar com ele. Então, é importante entender que Jesus tomou uma atitude de amor ali com o Pai e diz que não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi. Essa é a primeira parte que nós podemos entender então desse versículo, para entender o que é glorificar ao Pai. Entender que Jesus Cristo sempre esteve de olho em nós. Ele nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Ele sempre esteve conosco, sempre batalhou por nós. Ele sempre batalhou por você. Ele sempre esteve de olho em você. Saiba que você está aqui hoje assistindo essa mensagem, não é por acaso, mas foi porque Jesus te escolheu e Jesus veio ao seu encontro. Amém? E não é só isso. Ele não somente nos escolheu, mas ele também tinha uma missão. E qual era essa missão? A missão de ir. Ou seja, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem. O significado de igreja no grego significa eclésia, né? A palavra é eclésia, que significa uma palavra um pouco redundante na língua portuguesa, porque diz sair para fora. Ou seja, estar lá fora, vá, ande, vá ao encontro. Esse é mais ou menos o significado de igreja, o significado de não ficar preso, parado em um local, mas se movimentar, ir. E aqui Jesus fala, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir. A igreja deve ir, não deve ficar parada. Deve ir. Deve ir onde, pastor? Deve ir para cumprir a sua missão, que é não somente ir, mas também dar fruto. Dar fruto. Bom, para que alguém dê fruto, ele precisa estar em uma árvore. Somente uma árvore pode dar esse tipo de fruto. Jesus está falando aqui, lembra, da videira. A palavra de Deus é muito clara em outros textos, ao afirmar que nós, por não sermos judeus, nós fomos enxertados na videira. Nós éramos como um ramo de uma planta brava. E Jesus ali, Deus, nos enxertou na videira. Quem conhece essa operação de enxerto sabe que eles cortam um ramo, colocam ali, cortam um pedacinho da videira, danificam, machucam um pouco a videira, olha aí. E ali colocam o ramo dessa outra planta. E ali aquela árvore começa a se comunicar agora com este ramo, e aquele ramo pode agora sobreviver e começar a dar frutos. Para darmos fruto, para dar estes frutos, é importante estar em Jesus. Para dar esses frutos, é importante estar na videira, estar em Cristo. Não há como, então, darmos frutos
se não estivermos com Jesus Cristo. Amém? Então, além dele nos escolher e nos mandar ir, ele nos manda dar frutos. Mas, pastor, que tipo de fruto? Que tipo de fruto? A palavra de Deus diz, né, aqui nesse versículo, que não é um fruto qualquer, mas é fruto que permaneça. O que seria esse fruto que permaneça? É um fruto que não se estraga fácil, é um fruto que fica o tempo adequado até que ele cumpra o seu propósito. Perto aqui de casa tem uma mangueira. Essa mangueira, ela dá frutos, mas tem dado frutos muito pequenininhos, manguinhas desse tamanhozinho. E essas manguinhas caem rapidamente. Ou seja, essas manguinhas aí, elas não conseguem alcançar o seu propósito, não conseguem alcançar a maturidade necessária para que ela possa depois cair no solo e ali voltar e se transformar numa nova planta, porque foram embora de maneira prematura. E aqui o Senhor Jesus fala que ele quer fruto, mas fruto que permaneça. E nós podemos entender a ideia de fruto na Bíblia de duas formas. Nos dois, é uma maneira das pessoas alcançarem um certo nível, um certo patamar, alcançarem ali o ápice onde Deus quer que a gente alcance. Quando nós falamos então de fruto, nós lembramos, por exemplo, do fruto do Espírito, o fruto do Espírito, o qual todos nós devemos alcançar, que fala ali em Gálatas, que é a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, a mansidão. Tudo isso aí faz parte do fruto, não dos frutos, mas do fruto do Espírito. Então precisamos dar esse fruto, mas também dar também frutos dignos de arrependimento, como diz em Marcos, no capítulo 3. Como seriam esses frutos dignos de arrependimento? São pessoas que são alcançadas por mim e por você, de forma que permaneçam na presença de Deus e são dignas de arrependimento, ou seja, que sempre estão ali diante de Deus, arrependidas, sendo transformadas, tratadas, crescendo na presença de Deus, através do seu arrependimento, entendendo que precisam sempre melhorar. O Senhor Jesus diz aqui: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Nós alcançamos esse fruto que permanece quando nós podemos ali discipular aqueles que foram alcançados. Jesus não quer apenas que a gente alcance frutos, que nós só quer que a gente vá lá e fale de Deus e alcance essas pessoas para Cristo, mas também Jesus também quer que a gente cuide dessas pessoas, que nós venhamos a discipular cada uma dessas pessoas. As pessoas não podem simplesmente vir para a igreja e a gente largar elas num canto e falar: agora você se vira aí. Não, é nossa responsabilidade também cuidar dessas pessoas, estender a mão, ajudar essas pessoas para que elas possam permanecer e darem bons frutos, frutos dignos de arrependimento. Amém? Mas será que terminou por aí, pastor? Então é isso que Deus quer que a gente faça apenas? Né? Ele vem, nos escolhe, quer que a gente vá dar fruto e fruto que permaneça? Sim, seria só isso. Mas, na verdade, também tem mais um pouquinho. Ele não quer apenas que você dê fruto, mas que você também possa se aproveitar também, possa também receber das bênçãos de Deus, possa usufruir, essa seria a melhor palavra, possa usufruir das bênçãos de Deus. E isso nós encontramos que após você ser escolhido por Deus, após você dar fruto, e fruto que permaneça, Jesus completa a fim, ou seja, quando você fizer isso, vai acontecer o quê? A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, você vai poder usufruir agora também das bênçãos de Deus. Mas será então que eu posso pedir qualquer coisa? Eu vou pedir um carro, vou pedir uma grande casa. Será que é isso? Não. Lembra-se que para darmos fruto, nós precisamos estar em Cristo, precisamos estar fazendo a vontade, o mandamento de Deus. Então precisamos entender que aquilo que nós pedimos também é aquilo que é para dar fruto, que é para alcançar frutos permanentes, que é para poder aconselhar, que é para poder discipular aquelas pessoas que estão agora na presença do Senhor. Quando nós fazemos isso, tudo que nós pedimos ao Pai, Ele vai conceder em nome de Jesus Cristo. Tudo que pedimos em nome de Jesus, Ele vai conceder. Mas, pastor, o que tudo isso tem a ver com glorificar a Deus? O que tudo isso tem a ver, Senhor?
Oh, meu Deus, eu estou perdido, pastor. Eu vou falar para você, então, que quando você faz essas coisas, quando você alcança, começa a dar fruto, frutos que permanecem, e esse Deus também começa, de alguma forma, a retribuir a você, lembre-se que este amor que fala no versículo 17, não é um amor qualquer, é o amor ágape, é o amor de Deus. Como eu falei agora, é um amor de atitude, mas é um amor de atitude que não espera algo em troca. Mas, pastor, se eu quero glorificar a Deus, como é que eu vou fazer uma coisa que não posso esperar, pelo menos que Deus seja glorificado? É porque quando você for alcançar esses frutos, que você não espere nada em troca da parte de Deus. Que você faça isso por amor. O amor de Deus é um amor que não espera algo em troca, que não espera ser retribuído. Ele amou toda a humanidade. E muitos viram as costas para ele, mas isso não faz Deus desistir dessas pessoas, não faz Deus deixar de amar essas pessoas. Compreende? Esse também deve ser o nosso amor. Não esperando alguma coisa em troca, né? Querendo, na verdade, que aqueles nossos pedidos, que aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, seja, na verdade, para que o reino de Deus cresça, se desenvolva, para que os frutos permaneçam. Quando você faz isso de uma maneira desinteressada, de uma maneira em que você não quer nada em troca, aí você estará glorificando ao Pai. Como, pastor? Como o senhor pode dizer isso? Podemos ver isso no versículo 8, que diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês fazerem o quê? Darem frutos? Não, não é para dar frutos. Ah, pastor, agora o senhor está me confundindo. É para dar fruto ou não é para dar fruto? Vamos ver. Não é para dar fruto. Na verdade, ele diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Muito fruto. Então, compreenda. Você quer glorificar a Deus? Dê muito fruto. E assim vocês também serão, além de uma pessoa que glorifica a Deus, vocês também serão discípulos de Cristo. Amém? Então relemos agora. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Ame o seu próximo. Dê fruto. Dê fruto que permaneça. E dessa forma, você vai cumprir o propósito para o qual você foi criado, que é glorificar e exaltar este nosso Deus. Amém? Que você possa viver glorificando, exaltando a Deus. Como? Dando fruto. Fruto que permaneça. Pedindo ao Pai e Ele concedendo a você para que essa obra aconteça na vida de todos aqueles que estão ao seu redor, porque você os ama. Amém? Amém? Eu quero orar por você, porque o Senhor Jesus tem essa missão para as nossas vidas. Então essa palavra precisa estar em nosso coração, enraizadas, fortificada. Precisamos compreender esse chamado maravilhoso. Desta forma, nós podemos andar e vivenciar o poder de Deus sobre as nossas vidas. Você quer viver o poder de Deus? Quer viver em novidade de vida? Glorifique a Deus. Siga o mandamento do Senhor Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu coloco nas tuas mãos os teus servos, os teus discípulos, os teus seguidores, ó Senhor. Eles, ó Deus, sabem, ó Pai, que não foi, ó Deus, eles que escolheram a Ti, mas foi o Senhor que os escolheu. Obrigado, Senhor, pelo Senhor, ó Deus, nos escolher. Ó Deus, e muito obrigado pela missão, ó Deus, que o Senhor nos concede de ir. E nós queremos, ó Deus, ir. Queremos, ó Deus, dar frutos e frutos que permaneçam, Senhor. Queremos, sim, ó Deus, pedir em Teu nome, Senhor Jesus. E queremos, ó Deus, que o Pai, ó Deus, nos conceda de forma a alcançar mais e mais vidas, ó Pai, para o Teu reino. Queremos, sim, ó Deus, amar. Queremos, ó Deus, praticar o que o Senhor primeiro praticou conosco. Porque o Senhor primeiro nos amou. E queremos, sim, ó Deus, de alguma forma, ó Pai, glorificar a Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo seu amor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe o seu dia, meu irmão e minha irmã. Amém.